Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os triângulos. Vamos começar vendo sobre os elementos do triângulo. Os elementos do triângulo são os vértices, os lados e os ângulos internos. Os vértices aqui neste triângulo estão destacados em vermelho. Os lados estão destacados aqui, em azul. No caso, são as semirretas em azul. E os ângulos aqui destacados em verde. Vamos ver sobre a desigualdade triangular. O que quer dizer desigualdade triangular? Na verdade, quer dizer a condição de existência de um triângulo. Quando que um triângulo vai existir? Bom, nós temos uma propriedade. Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, temos ali um triângulo ABC e nesse triângulo, o lado A tem que ser menor que a soma de B com C. O lado B tem que ser menor que a soma do A com C. E o lado C menor que o a soma de A com B. Então, sempre eu vou ter um lado menor que a soma dos outros dois. Podemos concluir, então, que para saber se existe ou não um triângulo, a gente vai comparar o maior lado com a soma dos outros dois lados. Então, vamos para um exemplo. É possível construir um triângulo cujos lados medem 5 centímetros, 8 centímetros e 12 centímetros? Para verificar isso, a gente faz a desigualdade triangular, A gente usa aquela propriedade que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, se eu pegar o 5, ele tem que ser menor que 12 mais 8. 12 mais 8 é 20. Então, 5 é menor que 20. Tá tudo certo por enquanto. Para o próximo, eu vou pegar o 8 e tenho que comparar se ele é menor que 5 mais 12. 5 mais 12 é 17. 8 é menor que 17. E por último, então, vou pegar o 12 e vou ver se ele é menor que 5 mais 8. 5 mais 8 é 13. 12 é menor que 13. Então, nesse caso, é possível sim construir um triângulo com essas medidas. Há casos que as medidas estipuladas não é possível. Se os lados, a soma dos lados for menor, então não vai ser possível construir. Vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos triângulos. A gente pode classificar os triângulos de duas maneiras: quanto ao comprimento dos lados ou quanto à amplitude dos ângulos. Primeiramente, vamos ver sobre quanto ao comprimento dos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero quando for três lados iguais. Observem que nesse triângulo nós temos três lados com um risco em cada lado. Isso quer dizer que tem a mesma medida, esses três lados. Por isso, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Esse triângulo do meio, nós temos aqui embaixo dois riscos e nas laterais, os outros dois lados, um risquinho em cada. Esse que tem um risquinho quer dizer que são iguais, mesma medida, essa com essa, E aqui embaixo é diferente. Então, quando nós temos dois lados iguais, que é o caso que nós temos nesse triângulo aqui, eu chamo esse triângulo de isósceles. E o nosso terceiro triângulo, ele tem os três lados de tamanhos diferentes. Então, ele é chamado de escaleno. Quanto à amplitude dos ângulos, o triângulo ele pode ser classificado em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo, quando os três ângulos forem agudos, ou seja, os três ângulos menores do que 90 graus. Ele pode ser classificado em retângulo quando um ângulo for reto. Esse quadradinho aqui, pessoal, indica um ângulo reto. Sempre que vocês
Encontrarem em uma figura esse quadradinho quer dizer que lá nós temos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E por último, um triângulo ele pode ser classificado como obtusângulo, aonde o que? Quando nós temos um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso. Outra propriedade, então, que nós vamos estar vendo é que qualquer que seja o triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é 180 graus. Todo o triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Observem aqui nessa figura que nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esse ângulo A, ele foi colocado lá em cima do ladinho do B, ó, desenhado novamente. O ângulo C foi desenhado lá do lado do B também. E o que aconteceu? Os três ângulos juntos formaram um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus. Então, nós podemos dizer que A mais B mais C é igual a 180 graus. E isso nos ajuda em algumas situações. Vamos ver uma. Qual é a medida do ângulo X na figura? Então, eu tenho como saber qual é a medida desse valor, desse X aqui. Tá? Qual é o valor de X? De que maneira? Fazendo, usando a propriedade que os três ângulos juntos vão ter 180 graus. Então, aqui nós temos que 40 mais 70 mais x é igual a 180 graus. O que a gente pode resolver ali? O 40 mais 70, onde dá 110 graus, mais um determinado valor, que vai dar 180. A gente já poderia dizer qual número que somado com 110 dá 180. Mas eu vou mostrar de uma maneira prática que a gente resolve. Então, a gente resolve fazendo a operação inversa. Nós vamos pegar o 110 e vamos passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa que ele está fazendo ali. Ele está sendo adicionado. Então, o contrário da adição é a subtração. Vamos passar, então, para o outro lado, 110. 180 menos 110. E assim a gente encontra que x é igual a 70 graus. Portanto, a medida do ângulo x é 70 graus. Por hoje é só isso. Espero que tenham entendido e até mais.